Família é uma unidade, certo? Entre diferentes pessoas que vão se reconhecer como codependentes, ou seja, que apresentam algum grau de dependência entre si e que são responsáveis por cuidar desse grupo, certo? Em alguns momentos, algumas pessoas vão precisar mais umas das outras, e em outros momentos, geralmente, a gente pode observar que as pessoas conseguem se estabelecer mais ou menos sozinhas, mas sempre elas demonstram um laço de carinho, certo? E vou dizer não só de carinho, mas de um cuidado especial dentro desse grupo. Isso é família, independentemente da estrutura da qual ela é feita. O que é família para você? Pra mim, família é base, é tudo que eu tenho, de verdade, é tudo que eu sou hoje é por conta da minha família. E tem muita gente que considera, tipo assim, parente como se não fosse família, mas pra mim, família, pra mim hoje é mãe, pai e meu irmão e a minha avó, que mora lá em casa. Então, tipo, eles são o que me moldam, digamos assim, moldam minha personalidade, meu caráter e tudo mais. O que é família pra você? Família é tudo de amor, tudo de bom. Tudo que você ama pode ser família. Família é estar junto. Tudo que você ama pode ser família pra você. O que é família para você? Família, pra mim, é uma pergunta difícil. Eu posso explicar por que é difícil pra mim? Pode, fica à vontade. A família pra mim é uma coisa complicada, porque eu tive um histórico familiar bem complicado, né? Meus pais, assim, quem deu bastante atenção pra mim na minha vida toda foi minha mãe. E a minha família é bem pequena, então eu tenho um irmão, e aí a gente era 4 pessoas na casa, e assim, eu tinha um pai que era bem ausente, e além de ser ausente, ele sequer conversava, trocava alguma palavra com a gente, assim, e ainda era alcoólatra. Então foi um contexto bem complicado, assim, familiar. E meu irmão, ele é 5 anos mais velho que eu. Então eu tinha 6 anos, ele tinha 12, ele tinha 11. E aí ele ficava na rua e eu ficava sozinho. Então meus pais estavam trabalhando e eu estava sozinho em casa. Eu fui praticamente educado pela televisão em casa, né? Eu saía para a escola. E aí, assim, a minha visão de família é que é algo que é muito necessário para te dar o suporte que você precisa para passar pelas dificuldades que você encontra na vida, assim, pela frente. Todos nós vamos encontrar algum tipo de dificuldade. E essa família ela vai precisar ser esse suporte. Eu achei no meu núcleo familiar, assim, eu achei esse suporte, esse apoio na minha mãe. Assim, quando eu penso em família, eu penso na minha mãe. Meu irmão, até hoje, ele também é alcoólatra, ele herdou isso do meu pai, o alcoolismo. Meu pai morreu muito cedo, com menos de 60 anos, 56 anos ele morreu. Meu irmão está com problema agora de câncer, em virtude de bebida e cigarro, e ele sempre foi muito distante da gente. Então, a família, para mim, ela é muito necessária para que você possa passar todos os problemas que você vai encontrar na sua vida. Mas nem sempre você vai ter esse suporte ou vai ter todo mundo que deveria te dar esse suporte. E aí eu senti muita falta ao longo da minha vida de uma figura paterna comigo. Tanto é que quando meu pai faleceu eu tinha 18 anos. Eu não me recordo da voz do meu pai, porque ele não conversava com a gente. Então, como ele não falava comigo, com 18 anos eu não consigo lembrar da voz dele. E porque ele não falava com a gente, né? Então ele ignorava a gente. Então a família que eu tenho, assim, núcleo familiar, eu considero minha mãe. E meu irmão, ele é muito distante também, ele é muito parecido com meu pai, ele é muito distante, até da família dele mesmo, ele é muito distante. Então
é muito importante. A família para mim é muito importante. E aí é onde eu encontrei esse apoio. Foi na minha mãe. Minha mãe é o sinal de família para mim, é o símbolo de família. Então, família para mim ela tá muito ligada com a figura materna. Acho que é isso. O que é família pra você? Que modelo de família? Família em geral. Não, mas que família você tá falando? Sua. Complexa. Acabou, só isso. Fica assim. Que é família? É. Nossa, conceituar a família é algo tão complexo, assim, porque família cada um tem um perfil, né? Assim, pra mim, acho que família vai bem além do que a maioria das pessoas entende como o pai, a mãe e os filhos. Acho que isso estende muito mais do que isso, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que não têm pai, não têm mãe, e tem a figura de outras pessoas que fazem parte da família. Até, por exemplo, até um animalzinho de estimação pode ser considerado como alguém que compõe a família da gente. Então eu acho que família, acho que é a reunião de pessoas, né? Independentemente seja ser humano ou não, que se amam e estão juntos, né, em prol desse amor, né? São unidas pelo laço de amor, de afeto, de respeito, de carinho. O que é família pra você? É muito feliz, muito alegre. Nos conte sobre sua família. Como é sua relação com ela? Minha família é muito unida, assim, porque antigamente nós era muito unidos. Hoje, depois que eles teve um padrão médio, aí já cada um ficou mais afastado, assim, mas sempre quando precisa, está presente. Nos conte sobre sua família. Minha família ultimamente está muito sumida, tá tendo muita briga, papo, irmão, muita briga, mas é normal. Nos conte sobre a sua família. Minha família ultimamente está bem conturbada. Eu sou, tipo assim, eu não tenho contato com os meus tios. Então, no total, eu considero a minha família como 5 pessoas só. Que é, no caso, minha mãe e meus outros 3 irmãos. Que meio que formam 4. Só que, ultimamente, eu e meus irmãos não estamos conversando muito direito. Mas, eu acho que é isso, né? Tem algum destaque positivo? Nos conte sobre a sua família. É meio complicado, porque ultimamente eu ando mais ficando com a minha mãe, em vez com meu pai. Sobre coisas da vida que aconteceu, eu perdi muito relação com meu pai. E a gente não é muito próximo. Quando eu era criança, eu gostava de ficar na casa do meu pai e tal. Por coisas que eu e minha mãe passava com o pai do meu irmão, que é o meu padrasto, que era meu padrasto, né? Passávamos por muitas dificuldades com ele lá em casa. Ele me odiava. Ele era a única pessoa que me odiava naquela casa, que amava meu irmão mais do que eu. E por isso que quando eu ficava na casa do meu pai, pra mim era paz. Era algo bom. Eu odiava quando era pra ir embora, eu ficava chorando, eu ficava, não pai, eu não quero. Aí, hoje em dia, como a gente se mudou pra cá, não moramos mais com esse cara. Aí eu perdi mais relação com meu pai e tudo. E eu fico mais com minha mãe. Eu não sou muito próximo das outras partes da minha família, como minha tia, meus primos, meus avós, ainda mais a minha querida avó, a Edna. Eu sempre amava ir pra casa dela e tal. Lá pra mim era também muito bom, só que perdi a graça e tudo mais, e eu tô assim, meio distante de todo mundo. Nos conte sobre a sua família. Como é a sua relação com ela? Bom, então, quando a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, que ela contou pro meu pai,
ele começou a querer bater muito nela. Ela não teve. E aí ele trancou minha mãe uma casinha, sabe? Deixou ela morar lá até que ela conseguiu um carinho. Quando eu fiz 6 meses, meu pai mandou minha mãe pra cozinha. E, tipo, pra gente saber assim que a gente foi rejeitada desde quando nossa mãe descobriu, sabe? Que a vida da gente é muito ruim, sabe? E aí a gente mudou pra cá. A minha mãe foi morar com... Eu tratava ele como um pai pra mim. Ele me tratava muito bem, com muito respeito. Eu falava muito dele. Só que minha mãe ele não deu certo. Aí nós fomos morar com meu padrasto. No começo era uma relação muito boa. Só que aí depois foi ficando muito conturbada. E a minha mãe ela passou Aí a minha mãe passou a me tratar muito mal, sabe? Depois que ela teve meus irmãos, que filhos do meu padrasto. E eu já tinha esse negócio assim, de rejeição do meu pai, sabe? Depois que meus irmãos foram crescendo, eu comecei a ficar muito sozinha. Então pra mim lidar assim com negócio de rejeição, essas coisas, é muito ruim. E eu tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que eu não fazia bem com os outros. Então eu sempre fui muito sozinha. Então eu acho assim, pra mim eu acho melhor eu ficar mais unida com as pessoas. Eu não gosto de ver as pessoas unidas, porque eu sei que é ruim, sabe? A gente fica sozinha. Aí a gente morou, eu morei com eles até eu fazer meus 13 anos. Minha mãe, ela bebia muito. E ela me batia, sabe? Tinha vez que eu não fazia nada, eu só eu descontava a raiva dela, sabe? E os filhos que ela passava dentro de casa. A minha mãe, ela sempre descontava tudo em mim. Aí a gente brigou e eu fui morar com a minha avó. Ali na minha avó, a minha relação não é muito boa. Eu com a minha avó. A gente vive muito bem até. A minha relação com a minha avó agora, tipo, mudou muita coisa na minha vida, sabe? Mudou minha forma de pensar, meu jeito de agir. E a gente vive muito bem. Graças a Deus. É que sim, né? Me fala pontos positivos e pontos negativos da família, da sua família. O que você gosta e o que você não gosta da família. Eu não gosto quando eles ficam bravos comigo, grita, que eu sou sensível. Aí eu não gosto dessas coisas. E o que você gosta? Eu gosto quando eles me dão carinho, amor e só. Você pode me falar pontos negativos e positivos da sua família? Os pontos positivos é que às vezes elas são bem unidas, tipo, nos domingos faz um almoço pra todo mundo. E negativo é que é só bem às vezes que faz isso. A senhora pode me dizer alguns pontos positivos e alguns negativos da sua família? Ah, o meu filho, Carlos, eu queria muito que ele estudasse, entendeu? Mesmo porque é homem, é um pai de família, né? Geralmente é que, né? Mas infelizmente ele não quis estudar e eu fiquei muito triste com isso, tá? Mas, no entanto, ele é uma pessoa bem sucedida, né? Que bom. Me fala pontos negativos e pontos positivos da sua família. Pontos negativos é que a gente não tem diálogo dentro de casa. Então, muitos problemas, tem muitos problemas dentro de casa e nenhum deles são resolvidos por falta de diálogo. Por ninguém chegar e falar assim, olha, a gente tem que resolver isso. E isso acaba afastando a gente um pouco. E positivos agora?
Positivo é que... Nossa. Apesar das dificuldades, a gente se ama. Quais são os pontos negativos e os pontos positivos da sua família? O que você mais gosta da sua família? Brincar, sair, se divertir. E o que você menos gosta na sua família? De ficar sem brincar. Me fala pontos positivos e negativos da família. Mas positivo é quando meu pai se comunicar comigo às vezes, e negativo é por causa das brigas, né? Das brigas sempre sobra pra mim, e sobra pra pai. Você mudaria a forma que foi criada para a forma de criar seus filhos? Não, mudaria não. Porque mesmo que minha mãe foi muito rígida, mas nós tivemos uma boa criação. Você mudaria a forma como você foi criada para quando você tiver um possível filho? Com certeza. Mas não porque eu tive uma educação ruim, e sim porque eu fui a primeira filha. E igual tem aquela frase, a partir do momento nasce um filho, nasce também um pai. Então, tipo, eu acredito que minha mãe ela foi uma boa educadora. Eu considero que, tipo, a minha educação é muito boa. É claro que eu tenho uns trauminhas, assim, uma coisa básica, assim, mas eu acho que seriam coisas que eu levaria para a próxima geração, que seriam erros que minha mãe cometeu e tiraria, tipo assim, consertaria esses erros. E óbvio que eu considero também que eu sou humana, com certeza eu vou errar na criação dos meus filhos, mas isso é muito difícil, sabe? E por isso também, porque eu sou a primeira, tipo, eu vejo que com meu irmão e minha mãe é muito mais... Tem algumas coisas que ela foi mais comigo do que com ele, sabe? Apesar da nossa personalidade ser totalmente diferente, a gente é totalmente diferente de personalidade. Você mudaria alguma coisa da sua criação para a criação do seu filho? Sim. Você acha que foi negligenciada? Não muito, porém eu faria mais parte da vida do meu filho. Porque a minha mãe não foi muito presente, não era muito presente para minha vida. Por conta do trabalho, minha mãe super, então ela trabalha muito. Então ela sempre lutou para, principalmente quando nasceu, ela sempre lutou para me dar o bom do menor. Então, porém eu quero mudar muita coisa do que ela não fez e que eu quero dar para o meu filho. O senhor mudaria da forma que o senhor foi criado para criar um possível filho? Mudaria, nossa, demais. Eu não criaria meus filhos da forma com que eu fui criado. Nunca. Até porque, tipo assim, a vida hoje é diferente da época que eu era novo. E hoje eu tenho uma visão totalmente diferente da forma com que eu fui criado, porque inclusive esse dia eu estava conversando com a minha irmã, falando que quando a gente tinha a idade de vocês, né, a gente era criado no cabresto, né? Daqueles filhos criados debaixo da saia do pai e da mãe, que a gente não tinha essa questão assim, não, você vai passar o final de semana na casa dos primos, você vai no shopping, vai no cinema, vai viajar sozinho, a gente não teve isso. Então assim, a gente, digamos assim, a gente teve uma certa liberdade depois que a gente entrou na fase adulta, porque na fase que a gente tinha da adolescência, que é digamos assim, seria a melhor fase da vida de uma pessoa, a fase da adolescência, que essa fase que vocês estão, que é descoberta, de ter amizade, foi uma das piores fases que a gente teve, porque a gente foi criado muito assim, muito dentro de casa, só junto com pai e mãe, a gente, assim, a interação que a gente tinha com outras pessoas mesmo, ou se não fosse com um primo próximo, vizinho de rua, era com um colega de escola, e olha lá. Então a gente não tinha essa oportunidade. Então, se hoje eu tivesse um filho, hoje eu daria mais liberdade do que eu tive. Porque eu acho que esse negócio de criar um filho preso não faz bem, sabe? Eu acho que a gente tem que criar os filhos assim, com uma liberdade, ensinar, orientar, mas criar com liberdade de pensamento, com liberdade de vida. Você definiria a família como laços sanguíneos? Oi? Você acha que a família só é quem tem o mesmo sangue que você? Ou não? Não. Pode ter mãe que cria, pai que cria. Eu mesmo cresci sem pai. Você considera alguns dos seus amigos sua família também? Tem vários. Você resume família em laços sanguíneos? Nunca.
Jamais. Que até o pernilongo tem meu sangue. Eu não sou parente do pernilongo. Então, assim, família é aquilo que você escolhe. Se você parar para pesquisar, nós temos 257 modelos de família. Dentro desse espectro, tirando uma visão reduzida, radical, medíocre e idiota que se fundou nos últimos 4 anos, uma família tradicional brasileira, que não existe, só se for pai, mãe, amante, esposa que apanha do marido e a esposa que tem uma relação sexual com o pastor da igreja. Aí isso é a família tradicional brasileira. Pelo contrário, qualquer um. É afeto, família é afeto, é união afetiva, sócio-afetiva. Você pode ser minha família. É exemplo, tá? Não é, tá bom? Mas é um exemplo. E no final, tem como você resumir a sua família em uma palavra? Minha família? Unido. União. Vamos colocar Compensa. A minha família, pra mim, é tudo de bom pra mim. Amor. Acho que alegria. Você pode resumir sua família em uma palavra? Desnecessários.